Velho Testamento, lição número 69. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Que bom estarmos aqui para mais um programa Encontro com a Palavra. Neste programa estudamos a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Esse estudo já nos trouxe aos profetas do Velho Testamento. Já vimos os livros de Isaías e de Jeremias e também o livro de Lamentações, que é um apêndice do livro de Jeremias. Continuando o estudo dos profetas, faremos hoje uma introdução ao profeta Ezequiel. Para entender melhor as profecias e o livro de Ezequiel, precisamos conhecer primeiro um pouco do homem Ezequiel e o homem que exerceu o ministério de profeta na mesma época que ele, Daniel. Ezequiel e Daniel tinham a mesma idade. Aos 14 anos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. 9 anos mais tarde, com 25 anos, Ezequiel foi levado também. Temos Jeremias pregando em Jerusalém durante sua queda, e mesmo depois dela, e ao mesmo tempo, temos Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, vivendo uma experiência e um ministério extraordinário no palácio de Nabucodonosor. Daniel foi um dos profetas mais empolgantes da Bíblia. Enquanto Daniel era profeta na Babilônia, Ezequiel ficou pregando nos campos de trabalho escravo em que estava o povo de Judá na Babilônia. Ezequiel foi o único profeta que ministrou diretamente para o povo de Deus no cativeiro. Todas as mensagens de Ezequiel são dirigidas aos cativos. O Salmo 137 descreve o povo de Judá no cativeiro. Neste salmo, o salmista diz que enquanto o povo de Deus marchava para a Babilônia, seus opressores, referindo-se aos babilônios, que agiram com barbaridade contra Jerusalém e seu povo, diziam o seguinte: ouvimos falar que vocês são um povo que gosta de cantar, que cantam louvores para o Deus de vocês. Queremos ouvir uma das músicas sobre o Deus de vocês agora. O salmista se inclui neste grupo. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Foi nesse cenário que Jeremias, Daniel e Ezequiel pregaram durante aquele período de tantas dificuldades. Ezequiel foi para o exílio junto com o povo de Judá e, como companheiro de cativeiro, fazia suas pregações referentes aos problemas tão difíceis que enfrentaram. O povo de Deus não tinha visões proféticas, nem templo, nem palavra da parte de Deus. Deus chamou Ezequiel para dar ao seu povo uma visão profética divina. Deus não quis que seu povo ficasse sem um profeta, nem durante o cativeiro. Por isso ele comissionou o jovem Ezequiel para ir até o cativeiro e ministrar aos exilados. O versículo 30 do capítulo 22 de Ezequiel é o versículo-chave desse livro. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Deus queria encontrar um homem entre os cativos que se colocasse na brecha entre Deus e seu povo. Como Deus não conseguiu encontrar ninguém, comissionou Ezequiel e lhe deu um ministério. O versículo 30 do capítulo 22 é a descrição do trabalho de Ezequiel. Fatos estranhos e extraordinários. Esse é um bom título para o livro de Ezequiel, porque podem acreditar, esse livro é cheio das mais maravilhosas e esquisitas profecias. Acredita-se que o próprio Ezequiel fosse um profeta estranho e extraordinário ao mesmo tempo. Fazendo uma comparação dos profetas, descobrimos que Daniel, Ezequiel e o apóstolo João estavam exilados quando escreveram seus livros, Daniel, Ezequiel e Apocalipse, respectivamente. Daniel e Ezequiel estavam exilados na Babilônia e João na ilha de Patmos.
A literatura desses três autores é chamada pelos estudiosos de literatura apocalíptica. A palavra Apocalipse sugere que há um véu e algo por trás dele. Não há como saber o que há por trás do véu até que ele seja removido. O significado da palavra Apocalipse é esse: remover o véu para que se veja o que seria impossível de ser visto com ele. Esta literatura apocalíptica não apenas nos leva para trás do véu, como também para o futuro. Estes três autores, Daniel, Ezequiel e João, escritores exilados, concentram-se no futuro. Através deles temos acesso à literatura apocalíptica ou à também chamada literatura escatológica. A palavra grega eskat significa as últimas coisas. Escatologia, então, significa o estudo das últimas coisas. Um profeta escatológico nos leva para trás do véu e nos mostra o que acontecerá quando Deus fizer acontecer a consumação da história da humanidade. Ezequiel, Isaías e Jeremias apresentam o que você pode chamar uma trindade de ênfases. De todos os profetas da Bíblia, Isaías foi o que mais fez profecias a respeito do Messias. Jeremias é o profeta do Pai. Através dos seus sermões de representação simbólica, ele traz pregações a respeito de Deus. Quando o povo foi levado para o cativeiro, ele pregou: glorie-se em Deus, em compreender e conhecer o Senhor. Jeremias estava sempre apresentando Deus ao povo de Judá. Ezequiel é o profeta do Espírito, porque faz constantes referências ao Espírito de Deus. Ele faz essas referências ao Espírito Santo dentro de uma dimensão pessoal. Ele descreve o Espírito vindo sobre ele, para dentro dele, elevando-o e capacitando-o de várias maneiras para aquele ministério tão difícil. O ministério e função do Espírito Santo, ou do Santo Espírito, tem várias dimensões. Lendo sobre o ministério do Santo Espírito, podemos até achar que ele se restringe a vir habitar naqueles que creem nele. Entretanto, o Espírito Santo não está só em nós, no sentido de que ele habita dentro de nós, se crermos em Jesus. O Espírito Santo também está sobre nós. Observe, tantas vezes aparece a expressão no livro de Atos: o Espírito Santo veio sobre ele. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A unção do Espírito Santo sobre nós está sempre associada a ministério. A prova do Espírito Santo em nós é chamada de fruto do Espírito. Há 9 frutos do Espírito mencionados em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, como evidências de que o Espírito habita em nós. O Novo Testamento ensina que a outra evidência do Espírito Santo sobre nós são os chamados dons do Espírito. O Novo Testamento descreve vários desses dons. O Espírito Santo não está apenas sobre nós e em nós, ele também está entre nós. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ele está em nosso meio. Resumindo, o Espírito Santo tem várias funções e dimensões. Você verá que quase todas elas são mencionadas por Ezequiel, porque ele é o profeta do Espírito e sempre dá forte ênfase aos ministérios do Espírito Santo. Assim como Jeremias, Ezequiel também faz uso dos sermões de representação simbólica. Estudiosos acreditam que Daniel e Ezequiel foram fortemente influenciados por Jeremias, muito mais velho que eles. Esses 2 jovens profetas devem ter ouvido Jeremias pregar inúmeras vezes. Uma coisa é certa: Jeremias teve grande influência sobre Daniel e Ezequiel, porque os 2 o citam muito, e até o imitam de várias maneiras em seus ministérios. O uso da pregação de representação simbólica é um dos fatores em que Ezequiel assemelha-se a Jeremias e que evidencia a influência que recebeu dele. No Novo Testamento, vemos que Jesus Cristo e o apóstolo Paulo sofreram uma acusação. Diziam que eles tinham o centro deles deslocados. O eu deles era fora do lugar. Os 2 não tinham como centro de suas vidas o seu próprio eu. Eles eram excêntricos, que neste contexto quer dizer que o centro da vida deles era diferente do centro da vida das outras pessoas. Poderíamos dizer a mesma coisa de todos os profetas.
Se um homem como Ezequiel vivesse entre nós hoje, seria internado em um hospital psiquiátrico. Ezequiel, além de fazer uso da pregação de representação simbólica, representava os símbolos ele mesmo. Ele poderia até ser chamado de o profeta mímico. Ezequiel representou sozinho muitos dos seus sermões. Quando você descobre as coisas que Ezequiel fez, pode até pensar que realmente ele estava com seu centro deslocado ou até meio maluco, vamos dizer assim. Ezequiel usa a expressão filho do homem cerca de 100 vezes. O tema de sua profecia, que por sinal é muito organizada, é Jerusalém vai ser destruída. Fica claro que Ezequiel sabia que logo iria para o cativeiro. Provavelmente, ele estava tentando compensar a mensagem de vários falsos profetas que pregavam um rápido retorno do cativeiro. Você se lembra que aquele falso profeta Ananias contradisse Jeremias e declarou que o cativeiro não duraria 70 anos, mas apenas 2 anos? Aparentemente, havia muitos falsos profetas pregando isso e Jeremias contradiz esse falso profeta enfatizando que Jerusalém seria destruída. Assim como Jeremias, Ezequiel pregava que não tinha como impedir a conquista babilônica nem a destruição de Jerusalém. Dos capítulos 25 a 32, a profecia de Ezequiel é contra a nação que destruiria Jerusalém. Nos capítulos 33 a 40, a sua mensagem é Jerusalém ressurgirá novamente. Ezequiel junta-se a Jeremias nesta mensagem de esperança. Ezequiel profetiza as bênçãos de Deus sobre seu povo. Nos capítulos 40 a 48, ele faz uma profecia escatológica. Sua profecia refere-se ao futuro e diz que exatamente naquele lugar onde ficava o templo de Salomão, haveria um outro templo, o templo do milênio. Se hoje você visitar a Terra Santa e for ao local onde antes ficava o templo de Salomão, chamado de o Domo da Pedra, verá o maior santuário islâmico do mundo, bem ali onde antes ficava o templo de Salomão. Nesse trecho, Ezequiel diz que outro templo vai ser construído. Quando você visita o Domo da Pedra, tem que tirar os sapatos porque está em solo muçulmano. Você é estrangeiro em um templo muçulmano. Ezequiel recebeu a maioria de seus sermões em forma de visões. Muitas de suas visões podem ser encontradas no livro do Apocalipse. O apóstolo João registrou as visões apocalípticas e escatológicas. Todos os símbolos que João usa no livro do Apocalipse são símbolos bíblicos, sendo que a maioria deles está presente no livro de Ezequiel. Preste atenção nesta visão de Ezequiel. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. As 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Cada um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. E aí, qual é a interpretação desse sermão estranho e extraordinário de Ezequiel, hein? O que será que esta visão significa? João menciona os mesmos símbolos no livro de Apocalipse. No capítulo 4 de Apocalipse, quando as portas se abrem para o céu, entre outras coisas,
estão esses mesmos 4 seres viventes do livro de Ezequiel. O primeiro é como um leão, o segundo é como um boi, o terceiro é como um homem e o quarto é como uma águia. Quando Deus se revelou ao homem no Monte Sinai, rugiu como um leão. Se o povo chegasse a tocar a montanha de onde Deus falava, morreria. A outra maneira que Deus se revelou foi através dos sacrifícios do livro de Levítico. Quando Deus se revelou através da tenda de adoração ou tabernáculo lá no deserto, o boi representava os animais que eram sacrificados pelos pecados do povo. O homem, entre esses 4 seres viventes, nos leva a essa revelação progressiva de Deus até os evangelhos, onde Deus se tornou o homem. Deus viveu entre nós durante 33 anos. Alguns dizem que a águia representa a deidade. Este homem que viveu entre nós era totalmente homem e totalmente Deus, como declara o credo de fé. A encarnação de Jesus Cristo foi o máximo da revelação que Deus fez de si mesmo. As rodas podem representar a revelação contínua de Deus, que talvez inclua os profetas que proclamaram a revelação, já que o espírito dos seres viventes estava sobre rodas. Essas são algumas das possíveis interpretações desta visão de Ezequiel. É muito difícil interpretar as visões e revelações de Ezequiel. No capítulo 3, lemos uma de suas profecias intitulada O Sentinela da Casa de Israel. Diz assim: Ao fim de 7 dias a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. Você acredita nisto? Pois o apóstolo Paulo acreditou. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, ele disse assim, a graça de Deus, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Paulo estava dizendo que se você fala das boas novas de salvação de Jesus para alguém, e essa pessoa crê no Evangelho, então você foi a fragrância de vida para ela. Você passa a ser a pessoa mais importante do mundo para ela, porque você anunciou a salvação. Se você fala das boas novas de salvação para uma pessoa e ela rejeita, então você é a fragrância de morte, porque a partir de então ela não poderá dizer, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido. Depois de declarar isso, Paulo pergunta, mas quem está capacitado para tanto? Você acredita no Evangelho? O Ezequiel tinha uma mensagem para o povo que estava morrendo e para o povo que caminhava para a vida. E ele acreditava na sua pregação porque sabia que ela vinha de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, Ezequiel sabia que era uma fragrância de vida ou de morte. Se você acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, deve, como Ezequiel, se posicionar como sentinela das almas daqueles que estão ao seu redor. Mas quem está capacitado para tanto, hein? É por isso que Ezequiel dá tanta ênfase ao Espírito Santo em sua pregação. Assim como Paulo, Ezequiel encontrava sua suficiência no Espírito Santo. Em 2 Coríntios, Paulo diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas na nossa capacidade que vem de Deus. Só Deus pode nos capacitar para sermos sentinelas espirituais.
Veja como Ezequiel descreve a sua unção do Espírito Santo. Ele diz assim: depois o Espírito elevou-me e ouvi um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Há alguns anos fui jantar com um homem que eu considero um dos melhores pregadores e ministros que conhecia, realmente, um profeta dos tempos modernos. Comentávamos o fato de ambos sermos pessoas tímidas. Também falávamos sobre a unção do Espírito Santo. Contei para ele que às vezes quando prego sinto a unção do Espírito, mas às vezes não. Contei para ele que um dia na saída do culto uma senhora me disse: "Foi uma conversa muito boa, pastor." E foi exatamente assim que me senti, conversando com a igreja, e ela disse exatamente isso. "Foi uma conversa muito boa hoje, pastor." Não sentia que havia qualquer unção naquela minha conversa. Na verdade, tive até vontade de dizer para a igreja: "Olha, se vocês conseguirem tirar alguma coisa de bom desse culto, agradeçam a mim, porque eu não acho que o Espírito Santo tem nada a ver com essa conversa de hoje, viu?" Era assim que me sentia naquele dia. Esse grande pregador me disse: "Olha, a diferença entre você e eu é que se não houver unção do Espírito, você ainda consegue conversar com a igreja, e eu não consigo. Se o Espírito Santo não estiver ali, parece que fico com um tijolo na boca. Não consigo falar nada." Eu o estava convidando para pregar em minha igreja, e ele estava me dizendo por que não queria ir. Ele me contou que uma vez foi convidado para ser palestrante de uma conferência e quando chegou lá na frente, simplesmente não conseguia dizer nada. Ele só falou: "Desculpe-me", e sentou-se. Ele me perguntou: "Você quer que aconteça isso na sua igreja? Já pensou? Você reuniu toda a sua igreja sem saber se o Senhor me dará ou não uma mensagem?" Fiquei impressionado com o relacionamento profundo deste tímido profeta dos tempos modernos com o Espírito Santo. Ezequiel era o profeta desse tipo. Ele dizia: "Ouçam, se o Espírito está sobre mim, eu posso falar suas palavras. Mas se ele não estiver sobre mim, é como se eu estivesse amarrado com cordas e mudo. Não consigo nem falar." Ezequiel era um profeta exatamente assim. À medida que você se familiarizar com esse profeta estranho e extraordinário e com suas profecias estranhas e maravilhosas, procure tirar de seus sermões uma aplicação para a sua vida, como você fez com o profeta Jeremias. Deus o abençoe na leitura das profecias de Ezequiel. Temos que ficar por aqui hoje. Mas não esqueçam, no próximo estudo teremos muito mais. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida